Que bênção é encontrar você em mais um programa Redenção para rezarmos juntos. A Redenção é um verdadeiro retiro espiritual e o que nós mais queremos é que através dos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório, você aí seja tocado, assim a seguir os passos do Senhor e a querer estar mais perto de Deus. E louvamos ao Senhor todos os dias por ter a companhia do Padre Frederico Ozanam, que é missionário redentorista. Muito obrigada, viu, Padre? Sua bênção. Deus te abençoe, Caísa. Deus abençoe também você, meu irmão e irmã, que conosco agora se une por meio desse programa Redenção, esse retiro espiritual conduzido pelo Espírito Santo e tendo sempre como nosso pregador Santo Afonso Maria de Ligório, por meio, como já disse a Caísa, da sua obra A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ao longo desse programa, nós que meditamos esta obra tão especial, da entrega do Senhor, da sua paixão e morte, nós temos como tema a provas do amor de Cristo na obra da redenção, face eucarística do amor de Deus. E é o próprio Santo Afonso a nos dizer que é Jesus o amor presente na Eucaristia, este penhor de eternidade para a nossa salvação. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse momento de oração e que, através dos ensinamentos de Santo Afonso, tenhamos o nosso coração aí transformado. Vem, Espírito Santo de Deus. Palavra de Deus que quando toca o nosso coração, alcança a nossa história, dá frutos. Que o Espírito Santo, que já nos envolve, nos conduz a fazer essa experiência com a Palavra de Deus. Nós vamos meditar agora juntos uma passagem bíblica que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 25 a 30. Mateus 11, 25 a 30, e diz assim, ó. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra de Deus que é uma instrução, um caminho, uma sugestão de um caminho a ser seguido, não é, Padre? É uma palavra profundamente consoladora. Sim. É Deus que se revela aos pequeninos e oferece a sua presença. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Quem de nós não precisa desse descanso em Deus? Não qualquer descanso, mas esse que é especialíssimo. E é bonito quando Cristo apresenta para nós, meu irmão, minha irmã, esse louvor, a oração dirigida ao Pai
para agradecê-lo. O Pai que escolhe revelar o seu segredo aos pequeninos. E nesse trecho que nós acabamos de ouvir, neste Santo Evangelho, palavra que nos ilumina, Cristo mostra, portanto, a iniciativa do próprio Deus. Não fomos nós que por primeiro amamos o Senhor. Ele nos amou e veio ao nosso encontro, isto é, revelação. Ele se nos revela, se manifesta especialmente em Jesus, seu amado Filho. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, a nossa vida de união com Jesus nos faz conhecer a vontade do Pai, nos faz progredir na vida espiritual e, portanto, crescermos na graça. Aproveitemos que esta palavra nos alcança, nos abençoa, para colocarmos em Deus o nosso cansaço, as nossas fadigas, dificuldades. Você que conosco está agora participando desse programa, reflita sobre isso. Não tenha medo de buscar o Senhor, de recorrer a Ele, de buscar nele o alívio. O Senhor não nos promete vida fácil, vida sem problemas, não é isso. Ele promete, isto sim, uma companhia, uma presença que auxilia. Ele é Emanuel, Deus conosco. Caminha ao seu lado, ao meu lado, não nos desampara. Por isso, a vida ganha sentido novo. Nós somos chamados a contemplar o Cristo que é manso e humilde de coração, pedindo para a nossa vida também esta graça. A mansidão, a humildade que traz para nós a liberdade de Cristo. Não ficamos presos, acorrentados a situações, mas sempre agimos como Jesus, fazendo o bem acontecer. O mal nunca e a ninguém. Então, busque sempre Jesus, coloque nele, no coração manso dele, o seu próprio coração, para encontrar descanso, amparo e proteção. Ô Padre Frederico, e você que está rezando com a gente aqui no programa Redenção, nós estamos falando aí da face hoje eucarística do amor de Deus, né? E essa palavra está, inclusive foi citada aqui nos escritos de Santo Afonso, falando que Deus, da cruz, Ele nos chama aos altares para sermos consolados e descansarmos. Ô Padre, então essa experiência que nós fazemos na Eucaristia, participando da Santa Missa, das celebrações, essa experiência eucarística, comungar Jesus, mas também se colocar em adoração, ela nos descansa diante das tribulações, diante de tudo que nós enfrentamos nesse mundo? É uma experiência de conforto espiritual. É um descanso que não significa inatividade, passividade. É um descanso no coração de Jesus, reclinar no ombro do Cristo a nossa cabeça, ser por Ele alimentado na direção do céu e por isso mesmo ter a mesma atitude dele, que é a de evangelizar, a de ir ao encontro do outro. De que forma? Com amor, sendo manso, sendo humilde. Então é um descanso que nos lança para uma missão, guiados, orientados pelo Divino Espírito. Então quer dizer que todas as vezes que nós nos colocamos em adoração, olhar um Deus que se faz ali pão, né? Algo tão simples, não é, Padre? Sim. Mas ali nós temos Deus vivo, nós também nos lembramos e recordamos essa simplicidade que nós devemos viver no dia a dia, como o senhor já falou, né? Humildade. E quando esse trecho que fala aqui da face eucarística, fala muito aqui de... Senhor, Santo Afonso, né, reza, falando, Senhor, me ajuda a recordar sempre do seu amor. Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, quando nós nos colocamos em adoração, também é uma forma que Deus nos faz lembrar do tamanho amor que Ele tem por cada um de nós, né, Padre? Como se não bastasse a prova de amor maior da oferta de Cristo na cruz, a sua paixão e morte, Ele encontra uma forma, um meio de conosco estar. Sim. A Eucaristia, este sacramento, sinal vivo da presença de Cristo conosco e entre nós.
Então é sustento, é força, é amparo, é proteção, é alimento. Deus se faz pão, o pão de eternidade, o pão da salvação. Ô Padre Federico, nós sabemos que muitos sempre estão acompanhando aqui o A Redenção, já tem uma vivência cristã, participam em suas comunidades, mas talvez tenha alguém que pela primeira vez está rezando com a gente aqui no programa Redenção, seja muito bem-vindo, inclusive, e que às vezes tem dúvida, Padre, esse acreditar que Jesus está vivo na Eucaristia é uma experiência totalmente de fé, é acreditar, ter fé em um mistério, né, Padre? Não tem muita explicação. Supõe a fé. Supõe a fé. O Cristo diz assim, façam isto em memória de mim. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, a partir das palavras sagradas de nosso Senhor, nós cremos. E sempre pedir, se há alguma dificuldade, creio, Senhor, mas aumentai em minha fé, porque a fé, meu querido irmão e irmã, é dom, é graça de Deus para nós e da nossa parte é resposta. Ou seja, portanto, tem que ser cultivada. Daí a importância da oração diária, a importância para o cristão católico da Santa Missa, especialmente em dias de domingos e festas de guarda. E, obviamente, é preciso, para o cristão católico, contemplar o amor de Jesus na Eucaristia. Diz na Santa Missa, mas há também outras formas, como, por exemplo, na adoração, especialmente às quintas-feiras, dias consagrados de adoração a Jesus na Eucaristia. Pedir esta graça se há no seu coração essa dificuldade de crer, mas não desistir de amar, de buscar o Senhor, porque Ele não desiste de você e quer conceder para você este dom tão especial e tão necessário para a nossa vida cristã. E aí Santo Afonso tem aqui um trecho que ele diz assim: recordai-vos, pois, meu caro Jesus, que eu sou uma daquelas vossas ovelhas pelas quais destes a vida. Olhai-me com um daqueles olhares piedosos, com que um dia do alto da cruz me olhastes, morrendo por mim. Olhai-me, mudai-me, salvai-me. Que toda essa expressão de amor permaneça viva no nosso coração, principalmente fazendo essa experiência de comungar Jesus Eucarístico, de adorá-lo sempre mais. E que possamos fazer, não é, Padre, da nossa vida essa expressão de amor a Deus, uma resposta. Que a gente possa permitir ao Senhor abrasar o nosso coração. Diz o texto sagrado, Lucas 12, 49, eu vim trazer fogo à terra e eu desejo que este fogo se acenda. Que fogo é esse? O fogo do amor, fogo abrasador que nos vem de Deus pelo Espírito Santo, de forma especial em Cristo Jesus. Então, amemos, porque Ele nos ama. Então, correspondamos a este amor com inteireza de vida, de coração, de entrega, a inteligência, o coração, a alma, todos voltados para Jesus que por nós se entregou e se entrega em cada Santa Missa na Divina Eucaristia. Ô Padre, essa experiência que o senhor acabou de convidar todos a fazer, a gente consegue fazer através do Redenção no dia a dia? Será, Padre, durante essa semana? Uma experiência que está colocada aqui no Redenção no dia a dia, uma prática concreta. Qual que será então, Padre, essa prática e sugestão para a nossa semana? Muito simples, o enunciado aqui, buscar a vivência de uma vida eucarística. Mas o que vem a ser essa vida eucarística? Além, é claro, de participar da Santa Missa naqueles dias, no dia do Senhor, no domingo, dias de festas e guarda, tem gente que consegue ir um pouco mais além, participar também alguns dias na semana, ou seja, alargar ainda mais a nossa compreensão e adesão a este amor que se dá a nós, participando, como disse, da Santa Missa, da adoração eucarística, mas também esse buscar Jesus na Eucaristia nos leva a fazer da nossa vida dom. Cristo se ofertou por nós, então a nossa vida também deve se tornar dom
para o próximo, para o irmão. Então, estender a mão, ajudar, socorrer, agir na caridade, porque Deus é amor. E a Eucaristia nos revela essa face da misericórdia e do amor de Deus em Cristo Jesus por cada um de nós. E no programa Redenção, nós somos sempre conduzidos, sim, pela Palavra de Deus, mas também, de forma muito especial, pelos ensinamentos de Santo Afonso. E como tem nos enriquecido conhecer um pouco da história, de tudo que Santo Afonso viveu, que com certeza, Padre Frederico, a sua vida também dava a ele inspiração aí para escrever todos os seus escritos, as suas experiências. Um homem profundamente ligado, conectado à experiência de Deus. Então, quando nós olhamos para Santo Afonso, nós percebemos, por exemplo, que ele, além da atividade missionária tão intensa, pregador, sacerdote, evangelizava de diversas formas, ele encontra também nos seus dons, nas suas qualidades, em todo o seu preparo, uma outra forma, ou melhor, outras formas de evangelizar. Por exemplo, pela escrita, como ressaltou a Caísa, ele também era compositor, ele também era poeta, pintor. Então, muito fez para evangelizar. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre essa vida doada, os dons colocados a serviço, especialmente a atividade escrita que foi muito intensa da parte de Santo Afonso. Santo Afonso Maria de Ligório é um dos autores que mais escreveu livros na nossa igreja. Obras de espiritualidade, destaque para moral, teologia, devoção, algumas que se tornaram inclusive clássicos da nossa literatura católica. Escritos bastante conhecidos pela clareza, pela profundidade e pela acessibilidade ao público de forma geral. Entre as suas obras mais conhecidas, destacam-se A Prática do Amor a Jesus Cristo, As Glórias de Maria, As Visitas ao Santíssimo Sacramento e ainda a Oração. Devido à sua educação tão esmerada, Santo Afonso criou diversas obras de arte para contribuir com a evangelização. Ou seja, toda a sua atividade e criatividade artística e literária sempre estiveram a serviço do evangelizar, do anunciar Jesus, nosso Santíssimo Redentor. Assim ele inspirava tantos e tantas, inclusive aqueles que buscavam ingressar em sua congregação missionária. Santo Afonso escreveu mais de 100 obras sobre espiritualidade e teologia. Ele encontrava no seu dia a dia a inspiração na experiência, na sua missão, na sua vida de profunda entrega a Deus, na sua oração para evangelizar. Os livros de espiritualidade foram e são tão lidos pelo povo e ajudam, como ajudaram também no crescimento espiritual, seu modo simples, direto, reto de pregar, também encantava o povo. Até os dias de hoje, os escritos de Santo Afonso são de profunda contribuição para a nossa igreja. Aprendamos, portanto, com Santo Afonso, a amar cada vez e sempre mais a Jesus e colocar a nossa habilidade, os nossos dons a serviço do Reino de Deus. O desejo do nosso coração é que através do programa Redenção, você, com a sua família, no dia a dia, possa sim colocar em prática tudo que nós meditamos, buscar ser mais de Deus, colocar a sua vida a serviço, como o Padre bem propôs aqui no Redenção no dia a dia, e também outra forma de ajudar você a vivenciar tudo que nós meditamos, nós deixamos sempre o pensamento de Santo Afonso. O pensamento de hoje diz assim, um Deus querer derramar todo o seu sangue até a última gota para pagar
pelos nossos pecados e querer ainda dar alimento às nossas almas, esse mesmo corpo que fora sacrificado na cruz para a nossa salvação, estes grandes mistérios deveriam sensibilizar os corações mais duros e abrandar os pecadores mais desprezados. Que cresça em nosso coração a certeza de que basta que invoquemos este Deus para que use de piedade conosco, que Ele encherá de graças cada um que lhe peça. Um Deus que quer sempre estar conosco, prova disso que nós já falamos, se faz vivo na Eucaristia, não é, Padre? O mistério da Eucaristia, o mistério anterior da paixão de Nosso Senhor, são realidades que manifestam para nós esse amor imensurável de Deus para conosco. E aí, Santo Afonso, nesse pensamento, destaca que isso deve nos tocar, sensibilizar o nosso coração. E, meu querido irmão e irmã, nós estamos aí nesse tempo santo da Quaresma, somos chamados à conversão. Portanto, aproveitemos destes sinais da entrega radical de Nosso Senhor para a nossa conversão. Que o nosso coração de pedra se transforme no coração de carne pela graça de Deus, que a gente se converta, que possamos buscar cada vez e sempre mais em Jesus a nossa força, invocar o Senhor e amá-lo com todo o nosso coração, respondendo a Cristo por meio do nosso seguimento a Ele. Seguir Jesus, nosso Redentor, com todo o nosso coração e também com toda a nossa vida. Amém. Que a oração nos ajude, então, a seguir esse Deus que é tão cheio de amor e quer estar sempre conosco. Nós vamos rezar agora com Santo Afonso, ele que tanto nos motiva a viver a oração, não é, Padre Frederico? Rezemos com este santo tão querido. Senhor, olhai-me, mudai-me, salvai-me. Peço-vos que ligai-me a vós, mas liga-me com laço duplo de amor, para que não me percais jamais e eu nunca mais vos perca. Meu amado Redentor, não quero separar-me de vós. Renuncio a todo o bem e gosto deste mundo. Amo-vos, meu amabilíssimo Jesus. Eu vos amo, meu bom pastor. Tende compaixão de mim e não permitais que me separe jamais de vós. Deus de meu coração, tomai e conservai a posse de todo o meu coração e arrancai dele todo o afeto que não for para vós. Vós sois o único tesouro, meu único amor. Eu só quero a vós e nada mais. Maria, minha esperança, atraí-me todo a Deus com as vossas súplicas. Amém. Que a Virgem Santa nos ensine, Padre, a dizer sempre o nosso sim ao amor que Deus tem por nós. Acolher esta palavra santa e ofertar a nossa vida, como fez nossa Mãe Santíssima. Que a gente possa ter o coração aberto, como teve a Virgem Maria, para acolher a Jesus, palavra do Pai para nós, que é fonte de graça, fonte de vida, fonte de bênção. E a gente, então, pede agora a bênção de Deus para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Redenção, mas semana que vem queremos encontrar todos, hein, Padre? Te esperamos.